Então, pessoal, estamos aqui ao vivo. Então, hoje o Yoga 365 vai sair ao vivo, né? Então, devido a algumas sugestões aqui que o pessoal deu para temas, né? Então, a gente vai tentar acompanhar esses sugestões que o pessoal deu ali. E vamos ver, né, o que acontece aí. Daqui a pouco o pessoal deve estar entrando aí e vai ficar meio frenético aqui, que eu estou com dois celulares, né, um transmitindo ali no Facebook e o outro direto ali no Instagram. E, bom, quem puder estar aqui comigo, né, então agradeço. E se tiverem dúvidas com relação ao tema, então, por favor, ponha aí que eu vou tentar ver se eu consigo responder. Então, o tema hoje que sugeriram, né, na página ali na minha fanpage ali do Facebook, e quem quiser pode sugerir algum outro tema também a partir aí da minha fanpage ali no Facebook. Deixa eu mudar um ângulozinho aqui, que vai melhorar. Isso aqui eu acho, deixa eu ver, aqui, pronto, deixa eu ver. Vai ficar menos frenético assim, beleza, foi. Legal. Então, se estiver me ouvindo bem aí, deixa um positivo aí, se estiver tudo certo, e vamos nessa. Então, o tema hoje que eu vim tratar é um tema muito interessante que os alunos têm dificuldade com isso, e as pessoas em geral têm dificuldade com isso também, que é o seguinte: quando a gente entra numa vida de yoga e a gente traz esse conhecimento para a prática realmente, isso causa muitas alterações na nossa vida. E independentemente de quais são, tá? Eu não vou entrar no mérito do que é interessante, o que não é interessante, até porque só cada pessoa vai saber de si realmente, mas, por exemplo, muitas mudanças acontecem e que causam reflexos, né, nas pessoas à sua volta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa começa a praticar yoga e vira vegetariana, tá? Modifica a alimentação dela completamente. Às vezes a pessoa, então, inicia a prática de yoga e ela, depois de um tempo, ela para de ingerir álcool ou entorpecentes em geral. Às vezes a pessoa é uma coisa tão simples, às vezes, quanto ela muda o horário dela, né? Então ela deixa de dormir tarde. Tá, ela fica mais regrada com relação ao horário. Isso aqui tá. Agora sim. Valeu. Aí a pessoa para de sair de noite, por exemplo. E aí porque ela quer meditar de manhã, ela para de dormir tarde. Porque ela quer ter tempo de fazer as coisas dela, ela então acorda bem mais cedo, né? E aí, no meio do caminho, as pessoas em volta começam a estranhar esse tipo de comportamento, tá? E esse estranhamento deixa as pessoas mal. Esse estranhamento deixa as pessoas desconfortáveis, né? Dos dois lados. Não só para quem pratica yoga e sente essas modificações na vida, né? Se sente mal, e as pessoas em volta também se sentem mal com esse novo eu, digamos assim. Então, se está todo mundo aí, né, se todo mundo que está aí já pratica yoga e teve a oportunidade de deixar esse ensinamento realmente assim, entrar na vida, viu que é uma coisa realmente muito poderosa e que profundos reflexos acontecem na tua existência, né? E de fato você muda enquanto pessoa, né? E os relacionamentos que estão à sua volta, eles se alteram, né, ao redor disso, não tem jeito. Outro dia eu recebi uma pergunta, então por exemplo, um exemplo clássico. A pessoa me perguntou assim: há 10 anos eu virei vegetariano e tal, e agora com as práticas de yoga e tal, meditação, eu estou sentindo o drive, né, de me fazer virar vegano, né? A pessoa queria virar vegano. E ela perguntava: tem alguma forma de fazer isso de uma maneira mais light, né? Tem
tem um passo a passo, tem uma forma de fazer isso sem incomodar muitas pessoas, porque eu sinto que se eu for na casa de uma pessoa, a pessoa não vai ter o que me oferecer muitas vezes, eu me sinto mal com isso. Eu sinto que os meus amigos, eles começam a meio que me discriminar, ficam fazendo piada, então isso de fato acontece, né? E não tem muito como ser diferente nesse sentido. Aguenta aí, um minuto. Restaurante, eu acho. Voltei. Então, a pessoa perguntava, né? Como que eu posso agir se é que tem uma forma de fazer isso mais light? Eu falei, olha só, na minha experiência, não tem muito. Não tem muito. Porque a transição, né, desse modo de vida para um outro modo de vida, ele tem que acontecer no seu tempo, né? A transição do carnívoro para o vegetariano, do vegetariano para o vegano, coisa e tal, é uma coisa inteiramente pessoal e deve depender de você e não das outras pessoas, tá? Absolutamente tudo que você faz na sua vida causa impacto nas demais pessoas, tá? Tudo. Desde mudar um jeito que você se veste, mudar o jeito com que você dirige, mudar a forma como você fala, enfim. E nas atividades que são coletivas, então isso causa um impacto ainda maior. Por quê? É uma refeição, por exemplo, encontrar os amigos para beber, né? Ter um social, digamos assim. E o problema, na verdade, é o seguinte: o problema não é você, mas é uma imagem que a pessoa guarda de você na mente dela e no coração dela. Então, isso é um problema, né? Mas é um problema inevitável, né? Todos nós temos imagens que a gente guarda na mente de uma coisa, de uma pessoa, enfim, de uma situação que a gente gostaria que se repetisse sempre, né? A gente gosta de uma pessoa por quê? Porque ela é legal, porque tem tudo a ver comigo, porque, sei lá, temos a ver, né? Somos afins. Então, quando acontece uma mudança, existe um choque entre o real e a imagem que essa pessoa tem na mente dela, né? Então, é o novo você em conflito com a imagem que a pessoa tinha na mente dela do antigo você, tá? E isso é inevitável, tá? E quais são as consequências práticas disso, né? Então, você acaba sofrendo um certo bullying, né? Você fica sendo meio que um motivo de piada, né? Em quaisquer níveis, né? Então, quem já parou de beber por qualquer razão sabe disso, quem parou de comer carne sabe disso, mas também quem parou de fazer uma coisa que sempre fazia, fumar talvez, né? Se tem um grupo de fumantes, acaba virando um pouco chacota, né? Então, tem que aguentar, é isso. Às vezes acontece, né, quando você persiste na situação, acontece de você começar a não ver mais as pessoas, né? Algumas pessoas não aceitam a mudança e se afastam de você, né? E outras pessoas, elas aceitam e se adaptam, tá? Isso não é uma regra, tá? Mas com certeza é isso que eu estou falando. Quem já sofreu algum tipo de modificação já pôde sentir na pele que isso é assim, né? E como que a gente vai agir nesse panorama, né? Que o ponto isso aí, quem passa por isso já passou, né? Ou está passando. Isso é um fato referente à prática, né? Isso não vai mudar, né? Mas isso não é referente somente à prática de yoga. Isso, as mudanças que acontecem em você enquanto pessoa sempre vão alterar o seu meio, né? Os seus amigos, o seu círculo social, a sua família, etc., né? Mas em termos do que é uma escolha consciente sua,
que você está fazendo por uma opção, né? Porque geralmente as pessoas mudam para melhor, né? Elas querem uma coisa boa para elas, né? Eu estou acordando cedo porque eu quero uma coisa boa para mim, eu parei de comer carne porque eu quero uma coisa boa para mim, parei de beber, etc. Enfim, não vou entrar no mérito, como eu falei, do que vai fazer. E o ponto é, nesse caso específico, se você sente que é o seu momento, se você sente que é bom para você, você tem que segurar a tua onda. Então, muitas vezes a gente se deixa levar pela opinião das outras pessoas. E a opinião das pessoas não carrega quase nenhuma importância, né? Se você tem certeza do que você está fazendo, se você sabe que isso é para melhor, se você se sente melhor, também tem isso, né? Porque as mudanças acontecem e você vai se sentindo melhor com elas, né? Porque se você não se sentir, você simplesmente abandona e ponto final. Então, se você está sentindo melhor com isso, você tem que segurar a tua onda realmente, né? E aguentar um pouco as piadinhas, saber lidar com elas da melhor forma possível, né? Levar nas esportivas que você puder levar e reagir às que você não puder levar, né? Tipo, tem como transmitir isso para uma pessoa de maneira amorosa, tem como você falar, olha, eu acho que você está sendo grosseiro comigo, né? Isso eu acho que está passando um pouco do limite, eu estou me sentindo mal, enfim, tem como transmitir isso para as pessoas. E o ponto interessante também é que quando você, ao mesmo tempo em que algumas pessoas se afastam, né, muitas outras pessoas interessantes chegam, né, e você vê o teu círculo de amizades mudar para melhor, porque é mais compatível com a sua nova realidade, né, que é isso que você quer, né? E na verdade você quer atrair para você pessoas que, primeiro, aceitem você como você é, tá? Isso é vital, tá? Segundo, pessoas que te deem força nessa mudança que você acha que é necessária na sua vida. Então, realmente as pessoas têm essa dúvida, né? Então, como que eu vou lidar com isso? Eu sinto que as pessoas reagem, né? Eu me sinto mal por dar um trabalho para a pessoa. Esse é um outro tópico, né? Às vezes a pessoa se sente mal porque ela acha que é um trabalho, né? Por exemplo, vai ser convidada para ela jantar na casa da pessoa, mas ele não come carne, etc. Aí tem duas formas de você encarar isso. A primeira é, se você acha, assim, realmente que você se coloca em situações em que isso é muito importante, que você não se sinta dessa maneira, então você carrega consigo sempre um lanche, sempre alguma coisa que você possa comer sem incomodar ninguém, tá? Mas eu diria que se as pessoas são amigas suas, elas têm que aprender a lidar com quem você é. Então, quantas vezes você não alterou o seu programa porque uma pessoa mora longe? Quantas vezes você já mudou o seu caminho para dar carona para uma pessoa que mora longe da sua casa? Quantas vezes você não abriu mão, por exemplo, se na sua casa você não cozinha carne, você poderá optar por abrir mão de a pessoa levar a própria carne dela, por exemplo. Você está abrindo mão de uma opção sua. Então, isso é amizade, né? Isso é o convívio, isso é o amor, é a troca permanente com as coisas, com as pessoas, né? Então, e de fato, bem que a Bernadette está dizendo aqui que ela prefere pensar que ela passou a ser um exemplo, né, para as pessoas, um exemplo a ser seguido. Isso é muito interessante, essa visão, porque muitas vezes a razão da reatividade das pessoas com a gente é porque a gente está fazendo uma coisa que a pessoa gostaria de fazer, mas não consegue. Tá? Isso é muito interessante. Pode existir, né, uma ponta ali de inveja, digamos assim. Existe ali uma ponta de indignação, tipo, esse cara tá fazendo um negócio, pô, eu queria fazer, mas eu não consigo. E logo você vê isso que a pessoa logo fica na defensiva, entendeu? Você fala, não tô mais comendo carne não tô mais bebendo, ou sei lá, eu não vou agora sair tarde não, porque eu tô acordando muito cedo, né, para meditar e tal. E aí, enquanto a outra pessoa tá lá cheia de olheira, né, e se sentindo bem ali do jeito dela, você tá sem olheira e também se sentindo bem do seu jeito. E talvez
a pessoa gostaria de estar fazendo isso que você está fazendo e ela só não consegue, né? E estaria tudo bem, né? Cada um na sua, mas de alguma forma, quando a pessoa vê um benefício no que você está fazendo, né, e ela não consegue fazer, aí pode existir uma pontada ali de ressentimento. E isso contribui para que haja ali um atrito, né? Então, e aí todo mundo fica se sentindo mal na situação. Mas como as pessoas, né, que geralmente fazem pouco de você, digamos assim, né, ou olham meio torto, etc., elas estão em maior número, parece que você é o esquisito da situação, né? Parece que você é que tem que mudar alguma coisa na situação, mas isso não é de forma alguma verdadeiro, né? Cada pessoa tem a sua verdade nesse sentido. Você não pode dizer categoricamente que o correto para uma pessoa é ser vegetariana. Você não sabe como é o corpo dela, né? Você não sabe como é que é a base da alimentação dela, né? Você vê só, os tibetanos, né? Que são a base, né, do budismo tibetano, essa vertente pelo menos. Existia, né, na época, isso já tem mais de 10, 15 anos quando eu entrei em contato com isso pela primeira vez, existia um grande movimento também, sempre existia um movimento do Dalai Lama para que os tibetanos comessem menos carne. Mas ele sabia, dentro de toda a compaixão dele, que o terreno do Tibete é um terreno muito inóspito. Então, a carne era uma alimentação para eles, um fator de vida. Você vê, por exemplo, os hindus, que são um grande expoente do vegetarianismo também. Existe uma parte de uma casta de brahmanes ali pelo nordeste da Índia, se não me engano em que esses brahmanes, que são uma casta clássica por não comer nenhum tipo de carne, esses brahmanes que moram nessa área, a eles é permitido comer peixe. Por que razão? Porque, pelo menos durante um tempo, somente eles sobreviveriam ao comer peixe. Então, é preciso estar atento às situações, né? Antes de você largar um julgamento em cima da cabeça de uma pessoa. Né? Você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, né? Você deveria fazer, né, o quê? Né? E aí as circunstâncias mudam e você diz, não, olha só, agora você deveria fazer aquilo e aquilo outro. Então, é muito importante ficar atento, né? E principalmente lembrar que quando você tem um dedo apontando para fora, tem outros 3 apontando para você. Então é muito crítico, né, pensar nisso e ter uma autocrítica, né, assim, elevada. Você precisa estar atento, né, às suas afirmações, às suas atitudes, etc. Bom, é por aí que eu queria passar hoje para vocês. Então, a menos que alguém tenha uma pergunta nesse tópico aí, daqui a pouco a gente vai encerrando, né? E de qualquer forma o vídeo vai ficar aí no ar no tempo, para quem quiser rever, para quem quiser, enfim, deixar de repente uma pergunta para depois, né? Se eu conseguir ler, porque às vezes fica ali meio soterrada, né? Então tem uma galera nesse ponto, já passaram umas 40, 45 pessoas pelo Face, e aqui no Instagram já passou também umas 25, 30, né? Aí a gente manteve a média de 30, 18 e tal, em cada um. E, enfim, se eu vir a pergunta, óbvio que eu vou responder, e algumas são realmente muito boas e são muito comuns a todas as pessoas, e aí merecem um vídeo particular, porque aí eu acho que vai ajudar mais pessoas, né? As perguntas gerais são as melhores perguntas porque elas simplesmente ajudam mais as pessoas. Acidente aqui com... aí, bom, é isso. Se tiver alguma pergunta aí, manda ver. Eu sei que demora um tempo para o pessoal ver aí o feed demora, né, alcançar vocês, né? O som chega um tempo depois, mas qualquer coisa vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, né, eu aproveito para lembrar vocês que lá nos dias 23, 24 e 25 de maio eu vou reunir um pessoal para dar uma nova versão, né, do curso do Fundamentos do Yoga. E ano passado foi bem legal, superou completamente as minhas expectativas, né? Juntou mais de 10 mil pessoas esse curso online totalmente gratuito. E então nos dias 23, 24 e 25, praticamente em todos os meus vídeos hoje em dia ali na fanpage, em todos os meus vídeos do Yoga 365 tem o link para se inscrever
é totalmente de graça nesse curso, e eu vou falar então exatamente sobre isso, né, fundamentos do yoga, que é uma coisa que geralmente as pessoas, por incrível que pareça, não sabem, né? O que é de fato yoga, de onde que ele veio, como que você pode trazer esse yoga próximo de você, mesmo que você não tenha oportunidade de praticar posturas na sua cidade, no seu estado, enfim. Mesmo que isso não esteja no seu alcance, como que você pode trazer o yoga para você, como que você pode usar as reflexões, né, que os textos antigos despertam em você para mudar a tua atitude referente às pessoas, às coisas, teus objetivos de vida, né? Porque se tem uma coisa que o yoga preconiza é que você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Você pode ter todos os objetivos de vida tipo, do mundo, mas nenhum deles realmente pode te dar o que você realmente deseja, que é a tua felicidade, a capacidade de você estar bem com você mesmo, a capacidade de dizer, eu estou bem aqui do jeito que eu estou. Eu posso fazer o que for, ou posso não fazer o que for, mas a minha felicidade não depende de nada disso. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui que está rolando umas perguntas aqui no feed, umas coisas que eu vou tentar responder aqui. Deixa eu ver. Como o Bruno disse, como trabalhar uma transição interior, qual o direcionamento na visão de um yogi? A principal característica do yoga com relação a uma visão a essa mudança interior é deixar ela acontecer, é reconhecer que ela está em curso e não entrar no caminho, porque o principal obstáculo de uma mudança interior, que vai acabar acontecendo cedo ou tarde, é você entrar no caminho dela e impedir que ela aconteça, né? E depois você acaba tomando uma pancada da vida e para ela poder acontecer, né? Isso é desnecessário, então poderia ser assim. Deixa eu ver aqui no outro. Enquanto isso, no Facebook tem Marina, um pouco off-topic, mas é sempre importante, né? Marina Almeida dizendo se é um ensinamento sobre aqui agora em relação à ansiedade. Só tem. Na verdade, toda a prática do yoga é pautado por estar presente no aqui e agora. É simplesmente pela seguinte razão. Quando a gente está no aqui e agora, não existe ansiedade, né? Estar no aqui e agora e ansiedade são totalmente incompatíveis. Então, em termos de prática de posturas, respiração, meditação, praticamente tudo referente à prática de yoga, né? Recitação de mantras, rituais, tudo na prática de yoga chama a tua mente para o momento presente e chama você para estar nesse momento de fato, né? E quanto mais você está nesse momento, menos ansioso você é, né? Assim. No meio tempo, Sérgio Tadeu pergunta se é uma pergunta complexa. Vou tentar responder simplesmente, segundo a minha experiência no estudo das duas tradições. Pergunta se o Samadhi do yogi equivale ao Nirvana do budista. Muito provavelmente sim, apesar de que a gente teria que definir muito bem os dois termos, tá? Mas se a gente for numa definição muito simples, né? Então, Samadhi, 2 pontos. O que é? Samadhi, segundo a definição de Yoga Sutras, é a cessação de todos os chitta vrittis, né? É quando você reconhece sua própria natureza livre das ondulações mentais. A gente pode fazer um paralelo com o Nirvana se a gente definir o Nirvana como a cessação de todas as aflições mentais. Então, nesse sentido, parece dois conceitos muito correlatos, de fato, né? E quando a gente estuda profundamente os dois caminhos, a gente vê que o objetivo é o mesmo, né? De autoperfeição, e a gente vê que o que se chama de reconhecimento de Atma Brahman de um lado, que é o seu eu interior. E a aquisição do Buddhahood, que se chama, né? Essa capacidade de ser o Buda que está contido em cada um de nós, então o caminho dos dois é muito correlato, então provavelmente sim. Tá? Deixa eu ver aqui agora no Instagram o que está rolando. Lindy. Oi Lindy. Como lidar com a família quando moramos com eles e eles comem carne e têm hábitos totalmente diferentes aos que tu vem seguindo quando vai vendo uma vida de yoga? O lance é o seguinte, a gente tem que conviver, certo? Então, um pouquinho de respeito aqui e um pouquinho de respeito ali. Quando é todo mundo obrigado a conviver sob o mesmo teto, a gente tem que conciliar, né? Uma hora o sujeito quer ver a novela, o outro quer ver o filme, o outro quer ver o Faustão, não sei porquê, né? Mas o Faustão.
E a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, se é uma opção, né, você ter a sua própria comida, cozinhar, ou então ter de fora, enfim, aí você tem a sua e eles têm os dele. O que é difícil é obrigar uma pessoa a cozinhar para você, mas se é parente seu, de repente quer o seu bem, também é o lado da pessoa, né? Eu vou aprender a fazer uma coisa pelo menos, que eu não sei cozinhar comida vegetariana, mas eu vou aprender para contemplar aquela pessoa de quem eu gosto. Enfim, é uma relação, né? Tem que ser feita de forma amorosa, de fato, não tem outro jeito. É a única maneira disso acontecer de uma maneira amorosa, né? Se todo mundo se gosta, tem sempre uma maneira de você conviver, ainda mais com opções como essa, né? O outro acorda cedo, o outro acorda tarde, o outro dorme cedo, o outro dorme tarde. Um come carne, o outro não come. Então, tem que conviver e muitas vezes a gente é obrigado a abrir mão de algumas coisas porque a gente está vivendo sob o teto cujo comando não é nosso. Aí, paciência, né? A gente abaixa a crista, né? Como dizia minha mãe, a gente abaixa a crista e a gente tenta levar da melhor forma possível, né? Então esse é o lance. Tá? Legal, gente. Então, agradeço muito a presença de vocês aqui no meio da tarde. Então, mas é o tempo que eu tenho, muitas vezes, de fazer um live, né? Entre as minhas aulas, entre os meus cursos, assim, poder estar aqui com vocês mais no contato ao vivo. Tem gente que depois assiste o vídeo lá no Facebook, né? O Facebook não avisa, né, que não está ao vivo, então aparece ao vivo, as pessoas deixam as perguntas lá. Eu vou tentar ver, se eu vir, eu vou tentar responder da melhor forma possível. Tá? Então, realmente muito grato por ter vocês todos aqui, né? Foi bastante gente e colaborando, né? Dando aí o seu curtir, deixando aí sua contribuição. Se puder, então eu vou deixar esse vídeo, vai estar automaticamente transmitido lá para o Facebook deixa lá. Eu vou botar ele também lá no YouTube, né? Quem for lá, aproveita, dá uma curtida no canal. E tem bastante já lá, né? A gente já está com mais de 6 mil pessoas lá. E o YouTube é um canal difícil, né? É puramente orgânico, né? Conforme as pessoas vão passando umas para as outras, o canal cresce, né? Cresce devagarzinho, mas está indo. E aí foi bem interessante, tá? Então, agradeço imensamente, espero que todos fiquem bem. E, bom, amanhã vou estar de novo ao vivo com um tema diferente, né? Se você quer contribuir com um tema, porque eu vou tirando os temas na medida em que eles aparecem, mais pessoas votam nesse tema, né? Então, a primeira live, que foi na outra semana, depois meu celular quebrou, não consegui fazer mais live, o primeiro tema foi mantra, porque eu perguntei lá no Facebook, né? Então, vou fazer um live amanhã, o que a pessoa vai querer de tema? Aí procurando mantra. Aí eu fiz sobre mantra, beleza. Aí depois apareceu essa que é uma dúvida muito frequente também, de como que eu vou reagir às pessoas à minha volta, quando eu faço yoga, quando eu mudo meu comportamento, etc. E aí, esse também é um tema muito aparece com muita frequência, aí beleza, fiz. Então, se quiser colaborar, se tem um tema que você acha que é interessante, que tem um live sobre isso, daí amanhã eu faço também, eu vou seguir. Na outra semana também eu vou fazer live, que vou dar uma folga para os vídeos gravados, eu tô a fim de ter mais uma interação assim com vocês, assim, ao vivo, então vai ser legal fazer a semana inteira de live, talvez. Então tá. Hari Om, Namah Shivaya. Grato.